Olá, o Frente a Frente começa agora e a nossa entrevista hoje é com Roberto Moisés. Ele que é presidente da Alagoas Previdência, unidade gestora única do regime próprio de Previdência Social de Alagoas. Entre outros assuntos, vamos falar sobre a reforma, as principais mudanças que estão contidas aí na reforma da Previdência e também sobre as questões relacionadas ao AL, ao Alagoas Previdência. É uma dificuldade porque a gente se reporta ao Alagoas Previdência, não a AL Previdência, mas é a Alagoas Previdência aqui no estado. Eu agradeço antecipadamente sua presença aqui e comecemos, né? Qual tem sido digamos, a reação do servidor, o senhor que tem feito palestras no Ministério Público Estadual, já fez para o pessoal do Fisco e entre outras categorias de servidores, né? Porque para o servidor, essa reforma da Previdência, ela não é simpática e ela vai ter efeitos sobre o regime, não é, de Previdência nos estados também. Certo. Qual é a expectativa que tem servidores e gestores neste momento? Olá a todos, obrigado aí pelo convite, por participar aqui. Realmente, o meu sentimento que eu vejo, né, até porque eu também sou servidor público, tá? É realmente preocupado, né? Quem leu a PEC e conhece o que ela está trazendo, realmente a gente fica preocupado, né? A gente fica preocupado com o que a gente vai poder pagar, né? Com o que a gente vai pagar essa conta, né? Como a gente vai pagar essa conta? Realmente, eu sinto esse sentimento de preocupação. Muita gente já correndo para se aposentar, tá? Aqueles que já têm um direito adquirido, já correndo, olha, vou me aposentar porque pode acontecer alguma coisa aí e eu não poder me aposentar. Pessoas que estão em abono permanências, inseguras com o que pode vir, o que pode acontecer, e essa insegurança eu sinto bastante, tá? E também sinto uma questão, um desconhecimento muito grande, muita coisa se fala, e muita coisa eu tenho visto e já tenho até esclarecido, tá? O que realmente traz a PEC. Aliás, tem pontos que os servidores nem sabem o que vai acontecer. Por exemplo? Por exemplo, eu acho que agora até estão tendo esse conhecimento. Mas vou te dar um exemplo da questão de você ter uma contribuição extraordinária além daquela que já vai aumentar. Então, nós vamos aumentar, a PEC vai aumentar a alíquota de contribuição, que ela vai de imediato passar progressivas, né? Esses aumentos são progressivos. Primeiro ela passa de 11 para 14 para os servidores da União e como ninguém pode receber menos do que a União, a alíquota da União, então todos os servidores estaduais e municipais, eles passam a contribuir com 14%. É possível? Até que se coloque uma tabela progressiva, que aí vai ser aquela igual ao do regime geral que estão propondo, que aí vai para quem ganha abaixo do teto do INSS, chega de 7,5, vai até 16 e pouco, 17,5 para quem ganha acima de 39 mil reais. Então é aquela questão, a tabela progressiva, ela traz uma tabela favorável a quem paga menos, quem ganha menos, e ela vai sendo maior para quem ganha mais. A PEC ainda elimina o caráter público, não é, que das fundações de previdência, digamos assim, complementar dos servidores públicos. Como avaliar essa situação? Não entendi. A PEC, ela baixa o teto para todos os novos servidores, independente de previdência complementar ou não. Então, vamos lá. O que a PEC está trazendo para os servidores públicos? Ela está igualando, fazendo a convergência do INSS, que hoje tem um teto de 5.869, tá? E aí o servidor que ingressar, ele passa a ter esse teto. Ele passa a ter 5.869. E aí a PEC diz o seguinte, estados e municípios, vocês, a partir de agora, você tem 2 anos para criar a previdência complementar para quem ganha acima do teto, para eles também terem uma previdência complementar.
Essa é uma das questões que a PEC traz. A PEC pois é, acima do teto, mas o universo de servidores públicos no país inteiro, em Alagoas não é diferente, está sendo penalizado, né, de certa forma, porque os grandes salários não é a maioria dos servidores, né, que está a receber. Sim. Então, como a questão financeira está colocada na PEC, mas tem a questão também social, não é? Que se deve observar. Sim, então, na verdade, quando a gente faz a estatística e olha, né, quem ganha até 5.890, hoje, por exemplo, no estado de Alagoas, mais de 80% ganha abaixo desse teto. Então, não vão ser afetados. É uma característica diferenciada. Então, quem vai ser afetado, na verdade, são aqueles que vão fazer o concurso ainda, e aí tem que ficar claro, sim, não atinge quem já está já está no serviço público. Isso. Então, o juiz, o auditor fiscal, que ganham bem, eles já não vão ser afetados. Quem vai ser afetado é o próximo concursado, que ele entrar depois da PEC, aí ele vai ter um teto lá na frente. Ele vai contribuir sobre o teto e o acima do teto ele vai para a Previdência Complementar. Então, menos de 20% ganha acima do teto do INSS. Então, nessa estatística, nesse cálculo, a gente vê que são poucas as pessoas que são afetadas. Alagoas Previdência tem um programa de educação previdenciária e financeira, não é? Certo. Como tem sido sistematizado na prática esse programa? A gente coloca vários programas de palestras, tá? Ano passado, a gente chegou a fazer mais de 10 palestras, cursos, tá? E dando conhecimento. Além disso, a gente tem o que a gente chama de uma sexta-feira previdenciária, dentro desse programa de educação previdenciária. Então, tanto na questão interna da própria Alagoas para os seus próprios colaboradores, servidores lá interno, quanto para os segurados em geral. Então, a gente conseguiu aí fazer mais de 10 palestras em vários órgãos. Eu posso citar aqui desde a Uncisal, Detran, secretarias e outros órgãos que nós pegamos firme. Esse ano, a gente está ainda um pouquinho mais lento por causa dessa questão da reforma, porque eu já fiz Ministério Público, já fiz palestra para o Sindifisco, que tem outras já programadas. E qual é o sentimento no contato com essas categorias de servidores que é passada pelos servidores nesses encontros? É aquilo mesmo, é aquela preocupação e até desespero, tá? Desespero daqueles que já estão no jogo, né? Eles já estão no jogo. E aí eu noto que muito desespero, muita preocupação do que pode acontecer com eles. Qual é a situação hoje da Alagoas Previdência? Como nós podemos situar, né, a parte, digamos, financeira e também da sua organização, da sua logística e do que ela pode ofertar aos servidores? Bem, hoje a Alagoas Previdência, vamos começar falando um pouquinho da parte financeira, né? A parte financeira dela hoje, a gente terminou o ano de 2018 com um déficit de 1.200 e poucos milhões. Déficit, quando eu falo, é aquele saldo negativo em que, além das contribuições dos servidores e do Estado... Que não é suficiente, né? Que não é suficiente para pagar os aposentados e os pensionistas, eu ainda vou buscar, junto ao Tesouro, estadual, esse de 1 bilhão e 200. Foram quase 100 milhões por mês que eu vou buscar ao Tesouro Estadual para cobrir esse déficit. E nesse contexto da reforma da Previdência, o que mudaria para Alagoas Previdência? Bem, nesse sentido... No texto que está colocado, original. Nesse texto original, a reforma ela ajudaria principalmente na questão do aumento da alíquota, né, dos servidores, tá? E com o aumento da alíquota e outras propostas, a gente
poderia diminuir esse déficit aí cerca de 40% a 50%, metade desse déficit. A gente já fez esse impacto e esse impacto diminuiria quase 50%, metade desse déficit iria sair e eu vou deixar de pedir ao Tesouro hoje eu peço 100 milhões e ia pedir menos 50 milhões, ia pedir só 50 milhões, ia pedir mais de 50% do que eu peço a ele do nosso déficit iria diminuir. Quer dizer, meu déficit atuarial ia ser reduzido em 50%. E mesmo com essa redução, o que se espera como gestor dessa reforma? Olha, assim, eu como gestor e como servidor, tá, é dividido, não é? Eu esperava, né, o que eu falo sempre, né, ajuste fiscal e parte social, tá? A gente vê mais o ajuste fiscal prevalecendo do que o social. É lógico, né, quando você olha para dentro da PEC e vê algumas coisas ali dentro, como, por exemplo, a questão dos professores, tá? É complicado, porque ela está sendo cruel, tá? Ela está sendo cruel. Aquelas pessoas que já estão hoje quase perto de se aposentar, também está sendo cruel. E aí eu sei falar na questão do BPC. Do BPC é um absurdo. Do rural, do pessoal do... Né? Não pode, não é justo comparar não é, a qualidade de vida e das condições humanas de um trabalhador rural para um trabalhador urbano. Não dá. Então eu acho que alguns pontos da reforma, ela pode ser modificada. E deve ser, vai né? ser modificada. Porque a correlação de forças com o Congresso... E também, se é para melhorar, do jeito que ela está, na minha opinião, ela não prospera. Ela não prospera porque ela tem muita coisa cruel. E eu acho que é cruel. Por exemplo, botar uma professora que hoje tem 55 anos, ela passa a ser 60. E além disso, ela tem que fazer questões de pontuação para poder se aposentar. Eu acho que isso não prospera. Não prospera porque não é isso que a gente espera. Categorias profissionais que são basilares no desenvolvimento do país. Quer dizer, isso vai fazer com que não haja mais estímulo para o exercício da profissão. Com certeza. Então, tem alguns pontos da reforma, é lógico que quando eu falo em ajuste fiscal, ele vai ajudar. Mas, por exemplo, a contribuição extraordinária de 8% a mais por 20 anos para quem tem déficit, você vai ser mais do que um confisco. Eu não sei, não tem que ter outro nome. Não é nem mais confisco. Confisco para mim já é. Agora, qual é o outro nome que se dá para dizer, se você colocar que você vai pagar 22%, 14 mais 8, né? E mais imposto de renda, 27,5, mais isso, mais aquilo. É a metade então, da receita de qualquer... É melhor não trabalhar. Pois é. É melhor não trabalhar. Porque praticamente a metade do que você ganha vai estar todo... Não é justo. Assim não é justo. Então, tem que ter outra forma de mudar. É lógico, é o que eu digo, eu como gestor, e eu estou na Previdência há mais de 18 anos, é lógico que eu sei que é necessário uma reforma. A questão da modelagem financeira, o modelo que financia a Previdência no nosso país, ela também está falida, eu sei disso. Não tem como dizer que um servidor ativo paga um servidor inativo. Não dá para pagar. Então, ele contribui com 11 para pagar um salário integral de um aposentado. Não dá mais isso. E nessa solidariedade, nesse sistema de repartição simples, isso já acabou. E vai acabar lá na frente com a questão demográfica. Então, não falar na questão demográfica também é complicado. Então, a gente tem que ver, é necessária a reforma? Não tenho dúvida disso. Agora, ela tem que ser feita com cautela, pensando também no pouco social. Então, não tenho dúvida disso. O social tem que ser visto também. Né? Até porque, presidente, em relação a esse aspecto social da reforma, ela não está, ela não se
encontra na reforma nada que seja no sentido de elevar essa condição social. Na verdade, a reforma, ela tira toda a questão. Então, não vai se falar mais em previdência social. É previdência pura. E aí você vai com uma previdência capitalizada, acumulada, e cada um o risco é seu. É assim que se quer. É um salve-se quem puder. Isso, né? É assim que se quer. E tirar o risco Estado. O risco Estado, quando eu falo, é o Brasil, é o Estado maior tendo que sustentar a Previdência, não sustenta mais, tira do bojo da Seguridade Social e passa a ser Previdência. Nova Previdência. Nova Previdência. Então, tirou-se a questão social. Não é assim com os militares. Pois é, sobre essa questão específica dos militares, a gente vai abordar no próximo bloco e aí vamos para um rápido intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Eu sou acordado domingo de manhã por um telefonema da minha filha e ela me dizia: aconteceu um acidente com seu irmão. Botei uma roupa e desloquei da minha casa até o local do acidente e me deparei com uma das cenas mais difíceis de se ver e mais triste que um ser humano pode passar. O automóvel do meu irmão completamente destruído, ele ainda dentro do automóvel, já morto, provocado em um acidente de trânsito de uma forma violenta e irresponsável. Muitas vezes nós gostamos de usar o WhatsApp, Facebook, não passe em rua tal. E isso pode colaborar para que ocorra vários outros acidentes. A lei seca não veio para condenar ninguém. A lei seca veio para salvar vidas. Por isso, muito cuidado, por favor, quando a gente tenta proteger quem está cometendo o crime. Porque pode ser seu filho, como foi meu irmão, que seja assassinado. Lei seca. Quando a gente para você, mais vidas seguem em frente. Olá, de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o presidente da Alagoas Previdência, Roberto Moisés, e falamos, claro, sobre a reforma da Previdência que está aí colocada e que vai surtir efeitos também na Previdência Pública, com os servidores públicos. Senhor Moisés, o senhor falava no final do bloco anterior sobre a diferenciação que tem essa reforma, que ela penaliza sistematicamente os trabalhadores em geral, não é? Pelo regime, não do regime, o regime público mais ainda, não é? Que são mais atacados, os servidores públicos, mas há os segmentos que não estão contemplados nessa reforma, ou seja, não se mexe tanto, como a exemplo dos militares. É justo que isso ocorra? Não, até porque hoje, se você parar, e aí eu vou falar da questão, né, já que é ajuste fiscal e social, o que acontece? Os militares são os que mais pesam no ajuste fiscal, e eles estão fora. A verdade é essa, eles estão fora. É certo que eles precisam ou estão na reforma, eles estão na reforma, mas de uma maneira totalmente diferente. Privilegiada, diria. Até porque quando eu falei que a nova Previdência, eles saem da nova Previdência e vão para uma questão de proteção social pura. Então, eles passam a ser protegidos socialmente, fora do bojo da solidariedade entre todos, para que eles tenham a solidariedade entre eles e o Tesouro. Onde, para frente, lá na frente, né, como você fala em sistema capitalizado individual, eles não entram aqui. Então, eles não passam a ter isso, eles continuam tendo a parte social, a proteção do Estado, onde aqui você não tem mais os servidores civis e os trabalhadores em geral também não vão ter mais essa proteção. Com seus dependentes civil. também tendo acesso à forma integral dos vencimentos, dos salários. E uma nova reestruturação de carreira deles, né, que eles acabaram tendo isso. É lógico que eles vão contribuir também sobre tudo que vão para a transferência para a reserva e tal, mas num todo,
os militares acabam saindo dessa questão do ajuste fiscal e acabam entrando numa outra linha de proteção social, tendo essa diferenciação. Pois é, a tese de que se a reforma fosse algo bom colocado para o país, não haveria exclusão de nenhum segmento, não é? Não, com certeza. Ela, além de não ter exclusão de nenhum segmento, e aí eu vou englobar políticos, tá? Judiciário, todos os trabalhadores em geral, tá? E além disso também tem que ir com uma questão mais forte de combate às sonegação, fraude isenção também. Que se dão, que você vê que dão isenção fiscal para quem realmente não precisa e fortalecer a cobrança dos repasses que não são feitos. Pois é, se antes, essa forma antes mesmo de o presidente Bolsonaro assumir, a equipe econômica liderada pelo economista Paulo Guedes já colocava como a prioridade das prioridades a reforma da Previdência. Tanto que ele foi ao Congresso agora e terminou indo para falar mais de capitalização do que propriamente do que é a reforma em si. Se o governo tivesse feito um planejamento para fazer uma reforma que é necessária, como o senhor falou, não dá para... O déficit está aí colocado e tem que ter uma definição para resolver essa questão, mas partindo antes dessas medidas de cobrar quem deve, de acabar com a isenção de segmentos que podem contribuir, não resolveria grande parte do problema? Não, com certeza ele vai resolver, tem que resolver. Eu acho que não pode ser isso, essa questão da reforma, ela não pode ser dissociada disso, ela tem que vir junto. Eles baixaram até uma medida provisória, a 871, com relação a algumas questões com relação a esses combates, a essas coisas. Mas a gente não está vendo realmente esse resultado, esse combate realmente. Ainda não tenho visto isso. Isso não enfraquece o argumento que é colocado na reforma? Muito. Porque o Congresso tem suas bases, né? É a representação da sociedade, da população brasileira, e isso está colocado, não é invenção, não é um argumento falso, é a realidade que se coloca, que vai contrapor a necessidade de fazer uma reforma tão excludente, digamos assim, para a maioria da população brasileira. Isso tem que vir tudo que eu falo, tem que vir tudo junto, tem que vir a questões de todo segmento, tem que participar do sistema, da reforma, na nova Previdência, como estão chamando, tem que ter o combate a essas fraudes, a sonegação, a deixar de fazer, e são vários fatores juntos que tem que ser feito em conjunto. Não adianta fazer só um e penalizar só os servidores, né? No caso, ou os trabalhadores, ou quem vem lá na frente, a próxima geração. A gente tem que pensar assim na próxima geração, nos nossos filhos, nos nossos netos, que a gente precisa que eles também tenham previdência, que eles tenham a parte social, sabe, que todos nós precisamos. Nós enfrentamos hoje uma taxa de desemprego altíssima, não é? E quando se fala em crise no país, crise econômica, não é a primeira vez, sempre se colocou as reformas de cunho econômico e agora centrando na Previdência como a salvação da economia do país. Ora, o setor financeiro, com ou sem crise, é o que mais ganha nessa correlação, né? E porque a gente verifica também que em outros países essa proposta que está sendo colocada no Brasil não deu certo, como é o caso do Chile, né? Sim. As pessoas estão recebendo, as pessoas que optaram pela capitalização, que ficaram ao sabor das oscilações econômicas, né? Então, estão recebendo bem menos do que projetaram no início, né? Isso. O Chile, hoje, ele tem uma situação
complicada, até porque, e ele serve até de experiência, né, para de todos parâmetro. nós. Para que a gente não faça o que eles fizeram, porque sabe que não deu certo. E hoje eles estão mudando, até porque o que eles fizeram lá? Eles mudaram o sistema, né, para um outro sistema de capitalização. Idêntico ao que está acontecendo no Brasil. E foi um sistema de capitalização bem perverso, tá? E fizeram um período de transição que foi um custo muito alto, tá? E a custo dos trabalhadores, e não tinha a cultura também de poupança, tá? Como o brasileiro hoje também, ele não tem essa cultura de poupança. Porque não é educação financeira, e além disso, o Chile ele fez uma coisa que o Brasil não pode fazer. E eu já estou questionando isso há muito tempo, que é a parte patronal, tá? Então, eu contribuir sozinho, eu não consigo fazer o meu saldo lá na frente para poder garantir a minha aposentadoria lá na frente. Foi isso que aconteceu. E lá eles não garantiram o salário mínimo, não garantiram nada, e tem gente realmente se suicidando, né? Se matando. Se matando. Se matando porque quando ele chega com uma certa idade e vê o que ele poupou, o que ele tem, ele não consegue mais nem pagar medicações, sobreviver. Né? Exatamente. Então, é um desespero total. Para o Estado, o risco diminuiu, ele se desenvolveu, em certo sentido, mas a população sofre hoje, principalmente os mais idosos que estão se aposentando agora, porque não tem a garantia. Aqui eles estão até tentando pegar essa experiência e colocar. E aí fala em sistema nocional, sistema de capitalização. Já fiz essa pergunta se vai ter a parte patronal também do trabalhador. O patrão também vai contribuir junto. Aí eles disseram que pode ter essa possibilidade, mas nem eles tiraria essa possibilidade? Nem eles mesmos sabem como vai sair essa lei complementar. Porque é outro ponto que também está na reforma, tá? Que é a desconstitucionalização das regras atuais da Previdência, que ela passa a ser para uma lei complementar e não mais pela própria Constituição. Então fica muito... porque fica mais fácil ele mudar a regra por lei complementar. Sem 2/3 ou mais da aprovação do Congresso. Então, isso eles estão fazendo com as regras para quem vai ingressar. Essas regras que eu te falei sobre sistema de capitalização, que você não sabe ainda nem como ela pode Então, um tiro no escuro. É um tiro no escuro, porque depois vem a lei complementar federal que vai ditar as normas. E as normas vêm por essa lei complementar, que vai ser mais fácil aprovar do que com 308 deputados. A discussão ela é bem menor do que quando é por PEC. Todos nós sabemos disso. Então, isso fica também perigoso. Não é perigoso porque eles vão fazer alguma coisa. Não, fica perigoso porque cada vez mais a gente fica no escuro. A condição do contribuinte, né? Isso, e a gente está no escuro, não sabe o que vai acontecer. Então, essas regras já têm que estar estabelecidas na Constituição. Na verdade, não há clareza sobre a proposta da reforma. Não. Ela teria, em tese, que estar completa, né, e ser colocada à discussão, o que não ocorre. Isso. O senhor acredita que o governo vai ter a condição, nessa correlação de forças, para aprovar algo que a base da representação política em Brasília não está aceitando nos estados? Olha só, eu acho que ela vai ser bem modificada. Eu acho que a partir da comissão especial começa as mudanças. Tá? Porque me preocupa. Se ele não fizer mudança, ele não vai conseguir. Me preocupa porque já foi a constitucionalidade do que foi colocado no texto original, já foi vencida essa etapa, não é, pelo governo. Sim, ela disse que é constitucional. Mas agora ela vai para um embate maior, que é a comissão especial, onde todos nós estamos questionando. Tem vários pontos questionados, sendo questionados, e que quando ela for para a comissão especial, ela vai sofrer uma substituição, não tenho dúvida disso. E ela, de 1 trilhão que ele esperava, eu acho que
Não vai, ia não vai ser depender isso, não. também da paciência, a pouca paciência do ministro Paulo Guedes, ele pode até desistir de estar, né? Eu Porque ele já acredito. colocou isso, ou é 1 trilhão ou não é nada, Não, e eu não estou aqui para... Não, com certeza. Sistema de capitalização, BBC, pessoal, trabalhadores rurais, isso tem que mudar. Não tem como. A gente tem que proteger essas pessoas. É cruel baixar de não, 900, com que já houve tem que proteger. para não R$400. Não tem como. E isso vai mudar, não tem dúvida. Acho que algumas regras, por exemplo, regras de transição, onde o servidor que está no meio do jogo tem que cumprir uma certa idade e pontuação, sabe? E cada vez que vai chegar... Eu vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, né? Eu estou com 50 e poucos anos, não vou dizer quanto, já estou com mais de 50, estava esperando me aposentar, toda vez eu estou me esperando, aí vem uma reforma. Mas dessa vez chegou essa que está por aí. Aí eu estava calculando minha aposentadoria, já conversando com minha esposa, com minha filha, vou me aposentar, vou fazendo isso, planos. aquilo, outro, tal. Aí quando eu li a PEC, aí disse assim, ó, você só pode aposentar para levar integral com 65 anos. Então eu vou ter que ficar até os 65. Eu trabalho desde os 18 anos. Quer dizer, eu já tenho tempo de contribuição a mais do que o necessário. Não é justo. E aí eu vou ter que ficar mais contribuindo, eu tenho que ficar com mais tempo até os 61. Só que 65, tá? Eu posso ir com 61, mas eu vou ganhar a média, 60% do meu valor para me aposentar, e aí eu tenho que contribuir com 2% a mais de contribuição para poder chegar lá, mas se eu quiser levar integral e a paridade, eu só posso ir com 65 anos, tá? E a mulher 62. Mulher Senão, também foi ela penalizada, ela né? não tem mais isso. Então, no meu caso, o que eu esperava era quando eu chegar lá, eu ainda tenho a pontuação. Porque aí, quando eu chegar, eu não atingir a pontuação, ela me empurra lá para frente. E é contínua, né? E você não pode deixar, o mercado de trabalho tem que estar aberto para Quer dizer, eu vou ou não vou me aposentar? É uma incógnita. Vamos para o nosso segundo e último intervalo e já o Frente a Frente está de volta. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o presidente da Alagoas Previdência, Roberto Moisés. Presidente, o que o governo poderia fazer e não consegue fazer, não é? Que é o combate às fraudes de uma forma sistemática, não é? Que dê resultados que poderiam até não recorrer a uma reforma tão cruel para a maioria dos trabalhadores do Brasil, sejam eles da iniciativa privada ou servidores públicos. Alagoas tem cumprido esse papel na questão de buscar o combate sistemático às fraudes? Ah, sim, temos.
Alagoas é o estado que mais combate e tem sido referência nacional com relação a isso. Tem vários estados que têm até me procurado para ver como é que a gente está fazendo esse tipo de combate às fraudes. Né? Qual o mais comum? Mas a gente, além de recadastramento que a gente está fazendo, que ele é contínuo, tá? De pensões, pensionista e aposentado, a gente está fazendo também uma melhoria no nosso sistema, onde a gente pode fazer vários cruzamentos. Por exemplo, até cruzamento de CISOB, que é um sistema de óbito muito mais rápido do que muita gente pensa. A gente já tem até alguns acertos, não vou dizer convênio ainda, que a gente não fez, mas alguns cartórios já estão mandando direto quando é servidor para nós. Então, antes dele mandar até para o INSS, que ele é obrigado, ele já está mandando para a Alagoas Previdência. Pois é, a certidão de óbito que informa o óbito do servidor. Eu essa semana, acabei de receber uma denúncia de que a pessoa já está 4 meses recebendo, uma sobrinha recebendo de um aposentado que faleceu. Não há nenhuma penalidade? Como identificar, por exemplo, nesse caso dessa sobrinha, né? A pessoa morre, a outra pessoa tem a senha, vai fazer o saque e depois não tem nenhuma penalidade? Isso, a gente tem recuperado bastante. Dessas questões. Há como penalizar? Há como penalizar. A gente chega a mandar criminalmente, não? Criminalmente, a gente manda para o Ministério Público, a gente manda para a DECOTAP, que é a Delegacia de Defraudações, e muitos têm chegado lá até desesperado para pagar, tá? Para pagar. E eu sinto isso porque realmente você ficar com dinheiro que não é seu, realmente é complicado. E a gente tem que ser justo, tá? A mesma forma como eu falo lá, olha, essa pessoa está com a pensão dela desatualizada, vamos atualizar. A gente atualiza porque é de direito dela, então ela precisa ter atualizado. Mas, ao mesmo tempo, aquele que não tem o direito também não pode estar recebendo. Quando ocorre de uma pensão estar desatualizada, quais são as condições que levam a essa desatualização em termos de valores, consequentemente? Talvez, assim, informações do próprio cadastro que não foram atualizadas. Isso, que era inconsistente demais. Então, até informações de valores quando chega para se conceder a pensão, e às vezes a pensionista, ela não acompanhou muito o salário do seu marido. Então, vamos lá, um PM, né, que às vezes trabalha em plantão, ela não acompanha realmente o que ela recebe. Então, quando se faz e depois a gente vai analisar que ele tinha direito a um posto maior, alguma coisa, a gente vê, olha, não, ela tem o direito, a gente tem que atualizar a pensão dela. Nada mais do que justo. Agora, não é justo uma filha que não é vitalícia e que tem uma pensão temporária até os 24 anos, ela ficar recebendo depois dos 24 anos. Como estava no cadastro, várias filhas no cadastro como esposa. Filha? Então, quando nós convocamos... É uma fraude gravíssima. Isso, quando nós convocamos, aí elas chegaram e disseram, não, mas eu não sou esposa, eu sou filha. E ela estava recebendo, tinha pensionista com 30, 35 anos recebendo esse tempo todo. Como filha? Como filha, não podia mais, não podia estar recebendo. Então, nós fizemos. Como isso acontece? Isso tem a participação de servidores também, do agente público, não? A gente está trabalhando isso, tá? A gente está com um processo encaminhado, apurando realmente quem foi que fez isso, quem é que foi, e estamos tomando todas as providências necessárias. Mas esse combate, ele está sendo assim com uma energia muito grande. Tá? Era coisa que o governo federal poderia estar fazendo também com relação a nível nacional, ele já está fazendo isso e nós já estamos fazendo. E você vê que, mal ou bem, a gente recuperou 700 e poucos milhões ano passado. Em 2018? 700 e poucos mil.
O ano retrasado conseguimos chegar a 1 milhão e essa equipe que está trabalhando lá, ela está empenhada, ela é muito competente e ela está correndo atrás realmente disso. Bem, o Brasil não tem histórico nem tradição de educação financeira, isso não ocorre nem nas famílias, nem na escola, né? E isso tem consequências. Mas a educação previdenciária é algo também que as pessoas devem se preocupar e como isso tem sido levado pela Alagoas Previdência? Eu fico muito preocupado às vezes, né, que eu vou até pessoas de um elevado nível, tá? Eu vejo um desconhecimento ou então até a questão da conscientização da poupança. Tá? Porque o brasileiro ele é imediatista, ele quer o hoje. No máximo, o longo prazo para ele é 2 anos, 1 ano, e passa por isso. Passou disso, ele não quer saber. Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã e tal. Não quer saber da geração dos seus filhos, o que vai acontecer. Essa é a grande verdade. E principalmente previdência. A verdade é essa. Nós só estamos preocupados agora com a previdência porque está vindo várias reformas. E todo governo que entra, e não é de agora, você sabe. É verdade. Que nós já passamos por várias reformas e agora vamos passar por mais uma. E todo governo que entra, o presidente mesmo, Bolsonaro, ele falou falou mal da reforma, do que o Temer estava fazendo. E logo quando ele entrou, a primeira coisa que ele faz é a reforma. Agora, se a população, o brasileiro, ele não se preocupar, não ter uma educação previdenciária, de poupança e conhecer realmente qual é a previdência, como é que é a previdência, ele vai ser pego de surpresa. Tá? Ele vai ser pego pelas mudanças que estão ocorrendo. E na pior fase da vida, né? E isso que é o... Na pior fase, no sentido de que é a fase da terceira idade que ele vai precisar de recursos que poderiam ter sido viabilizados no decorrer da sua vida ativa. E aí, Gorete, eu fico pensando o seguinte, por que já não colocar isso na escola, na básica? Já começar a ensinar como vai se aposentar, o que é previdência, tá? Para as crianças mesmo, já ir aprendendo o que é capitalização, o que é poupança, o que é sistema, né? Quando a gente fala sistema de repartição simples, né? A população não sabe o que é isso. Né? Olha, o ativo paga o inativo. A população não sabe. A população ela quer o dinheiro no final do mês. Quem trabalha paga quem é aposentado. Ela não quer saber como é que é esse modelo. Isso, né? Por que está mudando? Por que esse sistema demográfico? Essas coisas todas, ela tem que ser ensinada já desde pequena. Porque ela tem que começar a entender e a começar a pensar no futuro dela. É uma cultura. É cultura. É cultura que o nosso país, na verdade, o nosso país sempre deixa que lá na frente eu dou um jeitinho ou eu vou me aposentar de qualquer maneira. Alguém vai me pagar minha aposentadoria. Então, essa é a situação hoje do nosso país. Não vou me preocupar, deixa que lá na frente a gente vê como é que fica. Como é que fica? É a grande verdade. Mas hoje, eu estou com essa proposta de educação previdenciária muito forte, inclusive quero conversar com o secretário de Educação para ver se a gente consegue colocar isso de alguma forma na grade curricular. Na grade curricular. Isso é que é determinante para que dê certo, não é? Porque previdência hoje é o foco e é o futuro. E cada vez vai mudando. Um futuro incerto, convenhamos. Não é com esse sistema de capitalização, porque muda completamente o sistema, e aí é como a gente falou aqui durante a entrevista. Quando eu falo futuro, é o que a gente está vendo aí. É o que a gente está vendo aí. Bem, hoje já é o futuro. Né? Amanhã também. Pois bem, eu agradeço. Infelizmente, chegamos ao final da nossa entrevista. Algumas considerações, presidente Roberto Moisés? Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que eu estou fazendo essas palestras, estou participando, estou tentando questionar alguns pontos da reforma que eu acho injusto. Tá? O que eu estou podendo fazer, reuniões em Brasília também, a gente está batalhando para que seja uma reforma realmente justa e não da maneira como está. Alguns pontos realmente são desnecessários,
desnecessária a alguns pontos da reforma. Infelizmente, as redes sociais estão cumprindo também esse papel de informar, não é, sobre esses pontos que são contra os trabalhadores brasileiros. Sim, não é? isso é importante também. Pois é. Tá? Muito obrigada Não, eu que mais uma agradeço. vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.